Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Átila Nunes para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 88ª sessão ordinária, em 30 de outubro de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente; Tânia Bastos, primeiro vice-presidente Rocal, primeiro secretário em exercício, e Petra, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Raimon, Carlos Bolsonaro, professor Célio Luparelli, Jorge Felipe, doutor Gerinho, Tarcísio Mota, Leonel Brizola, Fernando William, Leandro Lira, Ítalo Ciba, Wellington Dias, Rocal, William Coelho, Babá, Tiago Carribeiro e doutor Gilberto. 17. Assume a presidência o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício, e ocupa o lugar do secretário, o senhor vereador Paulo Pinheiro, a convite. Encerra-se a sessão às 17h37. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência ao seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Petra. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão da ordem do dia semanal em regime de urgência do projeto de lei número 1452/2019, que cria o programa de conscientização sobre a dislexia no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Pela ordem, presidente. Pegar o óculos. Digo mesmo, quando der 4 que eu vou botar primeiro, foi embora. Requerimento do vereador Petra, que requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia semanal, em regime de urgência, do projeto de lei número 1452, de 2019, que cria o programa de conscientização sobre a dislexia no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências de minha autoria. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Petra. Não, é o outro.
Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1452 de 2019, que cria o programa de conscientização sobre a dislexia no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Requerimento sem número do vereador Raymond, que requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedida a audiência da Comissão de Justiça e Redação para a reinclusão da expressão pós-mortem 1929 a 2007 no artigo 1º do projeto de decreto legislativo número 181 de 2019, tendo em vista que o homenageado José Aparecido de Oliveira é falecido. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Não, deixa contigo. Pela ordem, o vereador Paulo Messina. Pode ler o primeiro. Passa o primeiro projeto. Então, passa o primeiro. Vereador Paulo Messina, não? Após a... Ok. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1452, de 2019, de autoria do vereador Petra, que cria o programa de conscientização sobre a dislexia no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria recebeu o parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação. Em votação, a emenda de número 1. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão, após a redação do vencido. Presidente, pela ordem, por favor. Fazer aparecer a conjunto segunda-feira. Porque a partir de 1º de novembro ela já começa a ter metade do salário. Ela vai começar da venda. Combino contigo. Passa-se a ordem do dia pela ordem do vereador Paulo Messina. Está tudo bem. Presidente, são dois assuntos. O primeiro, eu estava lendo a distribuição do projeto da Lanza para as comissões e me surpreendeu o projeto da Lanza não ir para a Comissão de Defesa do Consumidor, já que se trata de uma prestação de serviço direto ao usuário. O usuário da Lanza é o cidadão que paga diretamente a Lanza. Há uma relação ali entre o consumidor e a Lanza e não está convocada ela para a reunião de amanhã. Eu quero pontuar, eu estou pontuando mais uma vez, cada uma desses pontos que vão acabar permitindo a Lanza, a concessionária, questionar judicialmente depois. Ela já, se vocês observarem, a nota que ela divulgou à imprensa foi: vamos avaliar o trâmite se vai respeitar todos os pontos. Então ali já tem embutido, ali já está embutida a intenção, ela já deixou clara a intenção dela de ficar de lupa em cima do processo legislativo. Qualquer coisinha que dê matéria para eles discutirem, eles vão discutir judicialmente. Eu não entendo como que não vai passar pela Comissão de Defesa do Consumidor.
Queria aproveitar, presidente, e também pedir a Vossa Excelência que promovesse a verificação de quórum, haja visto o plenário aparentemente esvaziado. Obrigado. Bem, em resposta à questão de ordem formulada por Vossa Excelência, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora entende de que só caberia passar pela Comissão de Defesa do Consumidor se falasse em ressarcimento aos usuários. E o projeto não fala em ressarcimento. Então, em decorrência disso, entende que não é cabível a manifestação da Comissão de Defesa do Consumidor. O vereador Paulo Messina pediu verificação de quórum. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 senhores vereadores. Segunda bancada. Nenhum senhor vereador. Ah, não contei com o vereador Matheus. Primeira bancada, 12. Segunda bancada, nenhuma. Terceira bancada. Um senhor vereador. Quarta bancada. 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Mesa 1. Total de 19 senhores vereadores. Acordo para prosseguimento dos trabalhos. Pela ordem, nobre vereador, doutor Jairinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria da atenção do plenário de Vossa Excelência para a formulação de duas indagações, de uma afirmação e outra indagação. Primeira afirmação é de que urge o projeto que foi encaminhado pelo Executivo, publicado no Diário de ontem e com pedido de reunião conjunta para amanhã. Então é importante que todos os vereadores dessa Câmara estejam amanhã aqui cedo para que nós possamos debater de assuntos de maior relevância, talvez desse ano, dessa legislatura, que foi na cidade do Rio de Janeiro, que é a concessão do pedágio da linha amarela. Então é importante que estejamos aqui na manhã de sexta-feira, para poder deliberar de um assunto tão importante quanto esse. As comissões já foram convocadas, eu tenho certeza que amanhã a maioria da Câmara vão estar aqui também, por conta de convocação de sessão extraordinária, porque o assunto urge. Outra questão de ordem, senhor presidente. Foi encaminhada a Vossa Excelência, pela douta Procuradoria do Município, projeto de lei ordinária. Entendimento da Secretaria da Mesa foi transformado em projeto de lei complementar. Questão de ordem, presidente. Entendo eu que, depois da lei municipal de 81, que regulamentava Código Tributário, a Constituição de 88 traz essa matéria para a competência privada da legislação federal. E toda vez que o legislador federal quer falar de lei ordinária ou lei complementar, é expresso na Carta Constitucional, lei complementar tal. Haja visto que a lei que regulamenta encampação e concessão de 1995, depois da Constituição de 88, ela é uma lei ordinária. Uma lei ordinária que pede que, quando for encampação e concessão, tenha uma lei autorizativa. Em nenhum momento
o Constituinte e a Lei Federal de 95 falam em lei complementar. É muito claro quando a Constituição Federal ela quer que uma lei seja ordinária e quando ela quer que seja uma lei complementar. Ela fala. Então, expressamente, na Lei 87/89 de 1995, a Lei Federal é uma lei ordinária que fala de concessão e encampação. E essa lei ordinária, ela diz que os municípios deverão fazer uma lei autorizativa. Então, de espécie alguma, poderia ser transformado uma lei encaminhada pelo governo através de um projeto de lei ordinário, ser transformada num PLC, por conta que não há previsão constitucional, legal, nem amparo do município para isso. Então, eu peço que Vossa Excelência reveja a sua decisão, faço questão de ordem aqui para que reveja a sua decisão, transforme o PLC em PL, para que a gente possa dar o rito regimental adequado à matéria em questão. Eu vou responder a Vossa Excelência em alguns minutos. Pela ordem, o nobre vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, acabamos agora lá em cima na sala da presidência uma reunião com o procurador-geral do município, com equipes da prefeitura, exatamente para tratar desse assunto da encampação da linha amarela pela prefeitura. Portanto, o final do contrato com a Lanza. É muito importante nós sabermos de algumas questões. Primeiro, há uma coisa meio vendida para a sociedade, e quando a gente conversa com as pessoas nas ruas, as pessoas dizem para nós, olha que legal, vai acabar o pedágio na linha amarela. Primeiro é preciso dizer que não é isso que está colocado no projeto. Não é isso que está colocado no projeto. O projeto está colocando que, na verdade, a prefeitura admitirá um preço justo para a cobrança do pedágio. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o projeto, no seu artigo 3º, nós estamos, ao aprovar essa lei, dando à prefeitura aquilo que está dito lá, que a prefeitura poderá fazer a concessão para outra empresa. É isso que está colocado. Artigo 3º do projeto. Mas isso, para mim, não é o mais complicado, o mais sério, não. Até porque todos nós sabemos que o preço do pedágio na linha amarela é um preço que incomoda a todos nós cariocas. Quem transita por aquela via todos os dias, de modo particular, mas para todo carioca, porque a linha amarela é uma via que todos nós usamos, uns mais, outros menos. E nós compreendemos que pedágio dentro do próprio município para transitar de um bairro para outro, no nosso entendimento, está equivocado. Quando a prefeitura diz assim lá no artigo 2º da lei, do projeto de lei, que vai estabelecer um preço para a manutenção das vias, o que a gente está dizendo, e aí quando nós queremos chamar a atenção para essa questão, é de dizer exatamente que já há, aliás o vereador Átila Nunes brilhantemente defendeu isso lá, há uma cidade muito esburacada, Aí nós compreendemos o quê? Se a linha amarela precisa de ter um plus de arrecadação para a sua manutenção, quer dizer que aquilo que nós já pagamos de impostos para as outras vias da cidade, vai ter que ser acrescido também para as outras vias da cidade em algum momento? Que se abre um precedente. Então há um fator complicador no meu entendimento. Se a prefeitura encampa, na minha leitura inicial, antes de ler o projeto, e aí o cidadão carioca está lendo do jeito que eu lia, o cidadão carioca está percebendo o projeto de lei, a ação do prefeito, da forma que eu estava entendendo antes de ler o projeto, é de que ia acabar com o pedágio, e portanto está errado. O prefeito não está promovendo com esse projeto de lei o fim do pedágio da linha amarela. Vai haver redução? Possivelmente. É bom ter redução? Claro que é bom. Ninguém está discutindo isso. Portanto, é um projeto que nos deixa, de certa forma, numa sinuca. Porque nós também compreendemos, os vereadores compreendemos,
que de fato a gente tem que, no mínimo, diminuir o valor do pedágio e, de preferência, extinguir o pedágio na linha amarela, porque a linha amarela liga um bairro ao outro do Rio. Nós não estamos deixando a cidade. Esse é um ponto que nós não podemos perder de vista. Agora tem um detalhe, Vereador, vamos concluir, por favor. Concluindo, Seu presidente. tempo está esgotado. Eu vou me inscrever depois, então, para continuar essa conversa, presidente. Eu paro por aqui e apenas quero dizer assim, acho que esta casa não devia, de maneira tão rápida, apreciar o projeto de lei. Acho que abrir uma sessão extraordinária numa sexta-feira é dizer ao prefeito, prefeito, o senhor manda aqui na Câmara de Vereadores. Depois eu volto a esse debate. Nobre vereador Dr. Jarim, em resposta à sua questão de ordem. O tema foi exaustivamente discutido na reunião lá na presidência. Nós temos posições antagônicas do procurador-geral do município em relação à opinião da Secretaria-Geral da Mesa. Sem deslustre, mas firmando uma posição, eu sempre segui a orientação da Secretaria-Geral da Mesa. O Procurador-Geral do município, quando trouxe a sua argumentação, eu entendo que tem embasamento. Também, porque o direito é isso mesmo, né? O direito comporta várias interpretações. Daí a necessidade do Poder Judiciário. Ele argue que a legislação federal é uma legislação ordinária. E em se tratando de legislação ordinária, a municipal não pode ser dissociada da federal. Entretanto, esse é o cerne da discussão. A nossa lei sobre concessão é uma lei complementar, respeitando o princípio firmado pela Lei Orgânica Municipal. É a Lei Complementar número 37. E um detalhe de 1998. A previsão para... Cadê o artigo? Aqui. A previsão para encampação, eu vou ler o artigo 31. Diz assim o artigo 31. Considera-se a encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão e, se for o caso, a permissão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização correspondente. Isso diz a nossa lei municipal, lei complementar. Ocorre que a proposta que o prefeito encaminhou à Câmara, ela difere do princípio estabelecido pela lei de concessões municipal. A lei de concessão diz mediante prévia indenização e a proposta que o prefeito encaminhou à deliberação da Câmara de Vereadores diz: para efeito desta lei, prévia indenização de que trata o artigo 37 da Lei Federal 8.987, que dispõe seu regime de concessão e permissão e prestação de serviço público, previsto no artigo 175 da Constituição e da outra Previdência, fica considerada como amortizada em razão dos prejuízos apurados pelo Poder Executivo, pelo Tribunal de Contas e reconhecida em investigação conduzida pela Câmara de Vereadores. Então, na verdade, nós, ao votarmos esta propositura, nós estamos fazendo uma modificação também na lei de concessão municipal, que lá não prevê
essa questão da amortização. Ela fala expressamente mediante prévia indenização. E a Câmara vai discutir amanhã não só a encampação, mas também se é cabível essa questão de prévia amortização. Por isso, eu, em resposta à questão de ordem de Vossa Excelência, eu acho que a cautela, até porque, ainda que seja em lei ordinária, por se tratar de matéria de Código Municipal, não caberá urgência. Não muda muito. O que vai mudar, na verdade, o sentido que vai mudar é o quórum, se será por maioria simples ou por maioria absoluta. Por quê? Nós estamos modificando o Código de Administração Financeira. Está previsto esse tema no Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do município. Em se tratando de matéria de código, não cabe urgência. Então, eu penso que a cautela recomenda mantermos essa questão. Eu sinto a Câmara sensível, exceto pela opinião, claro, respeitável de um número de vereadores, mas a grande maioria disposta a discutir esse projeto e votar na manhã de amanhã, como está previsto. Então, eu não vou acolher a questão de ordem de Vossa Excelência, embora entenda que a posição é defensável, mas eu prefiro, se estiver errando para mais, e dando a tramitação de regime de maioria absoluta a esse projeto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Só para a questão de... nós já tivemos outra questão de ordem, um segundo só. Em tramitação especial em regime de prioridade, segunda discussão em primeira sessão, projeto de lei 1526/2019, de autoria do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesa no município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, retornará em segunda discussão, em segunda sessão. Pela ordem, o novo vereador, doutor Jairinho. Senhor presidente, a lei de 98 bosta a boa-fé do legislador municipal, né? Haja visto que quando ele fala de encampação, ele fala que ia fazer um ressarcimento prévio, que não é o caso em tela, em que nós flagrantemente, através do Poder Executivo, Legislativo e o TCM, foram vistos rumbo nos cofres públicos. Então, de maneira que essa legislação de 98 reza a respeito, como eu falo, da boa-fé do legislador municipal, em que fala em ressarcimento. Quando o PL encaminhado à Câmara Municipal diz de a encampação mediante ao prejuízo flagrante aos usuários daquela via. Então, eu encontro dissonância entre a legislação municipal e a legislação federal, que é preponderante. Mas, como bem disse Vossa Excelência, o máximo que pode acontecer, se essa lei for questionada, acredito que não será, no Tribunal de Justiça, o máximo que a gente pode ser acusado é de excesso de zelo. Então, senhor presidente, respeitando a decisão da mesa diretora de Vossa Excelência, eu retiro minha questão de ordem. Pela ordem, nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Obrigado, presidente. A gente teve a reunião hoje com a Controladora Geral do município, com os técnicos do Tribunal de Contas, estavam os vereadores, o presidente Fernando William. Eu estou muito seguro em estar votando esse projeto, porque a técnica do Tribunal de Contas, ela só analisou o 11º termo aditivo, falando em 481 milhões. Ela não levou em consideração o 9º termo aditivo, que considera a retirada do fluxo de veículos. Eu fiz a pergunta a ela, o feito pela prefeitura é o global? Ela falou, é o global. 1,6 bi
o 9º termo aditivo com o 11º termo aditivo. Só queria destacar aqui que no mobiliário urbano também teve o problema da equação econômico-financeira. Quando você mexe na variável, uma variável fundamental, vai mexer em todo o cálculo. E a pergunta que eu não fiz lá, presidente, que eu iria fazer, é que por que à época, em 2005, a Prefeitura, através da sua Controladoria Geral do município, através da sua Procuradoria Geral do município, atestou e legislou quanto ao interesse público? Esta era a pergunta que eu iria fazer naquele momento e não tive a oportunidade de fazer. Mais uma vez, volta à tona a equação do reequilíbrio econômico-financeiro, mais uma variável que retiraram do projeto inicial, claramente, mexeram no termo aditivo em favor da extensão do prazo para a Lanza e em desfavor para o cidadão carioca. Com relação ao assodamento, a questão da judicialização por parte da Lanza, eu também tenho as minhas ressalvas por conta da pergunta que foi feita tanto à controladora quanto ao procurador. Como é que será depois de amanhã? Como que nós faremos logo após a gente votar esse projeto? Por outro lado, também não podemos permitir que a Lanza continue dia a dia faturando milhões. E há que se diga também, quando publicou no Diário Oficial o cancelamento do contrato, a Lanza não tinha amparo legal para continuar fazendo a cobrança. Entendo que a atitude da Prefeitura para garantir o direito, o interesse do cidadão carioca foi inutilizar os equipamentos para que cessasse a cobrança. Haja vista, não tinha amparo legal. Só buscou o amparo legal logo após a Prefeitura inutilizar todos os equipamentos. Então, a gente vai votar favorável ao projeto do governo, mas que o governo possa, o mais rapidamente, apresentar os cálculos de quanto será esse pedágio, efetivamente, porque na reunião não se falou sobre isso, e como que será essa operação, a partir de quando. Eu irei fazer uma representação ao Ministério Público para que o Ministério Público, através de uma ação civil, cobre os 481 milhões que surrupiou da população carioca. Pela ordem, o nobre vereador Fernando William. Eu vou começar até pelo... Bom, eu vou começar pedindo que o meu tempo seja o mesmo, vereador, querido vereador Luiz Carlos Ramos. Segundo, que a proposta que ele conclui a sua fala apresentando é também uma proposta que a CPI elaborou, de que não só os integrantes da CPI, mas todos os outros vereadores que consideram, não é, que esse contrato extrapolou todos os limites da razoabilidade, possam ir juntos ao Ministério Público, solicitar, não é, ao Procurador-Geral, inclusive, se possível, ao procurador que trata do caso, que ele leve em conta, né, o trabalho realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que representa a Casa nesse contexto, digamos assim. A outra coisa que eu queria colocar, com todo respeito, naturalmente, a colegas que divergem, diz respeito ao seguinte: bom, o que nós votarmos aqui pode gerar insegurança jurídica, em prejuízo futuro de novos contratos de concessão que certamente serão necessários para impulsionarmos o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Eu estou convencido absolutamente do contrário. O que gera insegurança jurídica é quando a Prefeitura, né, diante de uma conclusão que todos nós, com o mínimo de bom senso, chegamos, ou seja,
que houve um aumento desmensurado do prazo do contrato de 10 para 40 anos, um aumento desmensurado do valor da tarifa, que é uma das maiores cobradas de pedágio no Brasil por quilômetro percorrido, né, pelas sucessivas vitórias obtidas, né, em desfavor da população pela empresa concessionária, desrespeitando inclusive o contrato original, como eu disse, que previa, no termo terceiro, que a concessionária só poderia ser OS. Se mudasse da OS para qualquer outra, teria que ser, né, ou por licitação, ou por uma nova empresa que tivesse OS, né, como acionista majoritário. Nada disso foi cumprido. Nada disso foi cumprido. Então, o que garante segurança jurídica, né, é alguém que, representando o Poder Executivo, né, com o amparo do Poder Legislativo, né, com a decisão técnica do Tribunal de Contas, que nós não podíamos nem dizer que era uma decisão técnica até ontem, mas ontem o Tribunal já avaliou essa questão, que há verdadeiramente um superfaturamento, né, em relação ao 11º termo, é bom que se diga, de 481 milhões em favor da população, que em última análise quem paga. Mas se considerarmos o 9º termo aditivo, que acabou com a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da população, olha o número que foi apresentado pelo procurador. De 2004, 2005, quando esse termo foi assinado, até os dias de hoje, foram mais de 51 milhões de automóveis que passaram ali. Não sabe, isso não é um número pequeno, nem inexpressivo. Isso é um número significativo. Então, eu acho que a Câmara tem que levar em conta aspectos de natureza legal, sim, preocupações com o futuro, né, com relação, por exemplo, né, a interpretação que eventualmente poderão dar a decisão do prefeito e a decisão da Câmara com relação à suspensão e à encampação, tudo bem. Mas eu acho que nesse momento nós, né, devemos agir como Poder Legislativo, politicamente. E politicamente nós devemos deixar claro, né, sem nenhuma sombra de dúvida, que nós somos a favor, né, de que se tome uma decisão firme, dura, com base nos números apresentados, né, pelo Tribunal de Contas, apresentados pela CPI, apresentados pela Prefeitura, através do Tribunal, Procuradoria, pela Controladoria, enfim, pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. Enfim, nós temos argumentos de sobra para convencer quem quer que seja que não há nenhum motivo de insegurança jurídica. Ao contrário, segurança jurídica, né, nós estabelecemos como quando o prefeito e a Prefeitura, né, assegura efetivamente, né, que o interesse público está prevalecendo. Devo dizer aqui, pode parecer que de uma hora para outra houve uma inversão, né, que o meu querido, amado vereador, concluindo, o meu querido e amado vereador Messina, e como uma Ferrari foi de 0 a 80 km por hora em poucos segundos, saiu de uma fervorosa defesa da Prefeitura e passou a ser um fervoroso opositor, eu quero dizer o seguinte, isso não aconteceu comigo, tá certo? Eu não estou defendendo, nesse caso, a Prefeitura, porque sou a favor do prefeito ou de oposição. Eu estou defendendo porque o contrato de concessão com a Lanza chegou a níveis inaceitáveis por qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, né? E ele tem que ter, da parte do Poder Legislativo, uma posição muito clara, muito firme, muito contundente, e é por isso que eu vou votar o projeto amanhã, obrigado, né, levando em conta as considerações técnicas aí, se é lei complementar ou não é, mas eu acho que nós devemos votá-lo amanhã. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 860 de 2014, de autoria do vereador Atila Nunes, que determina a divulgação anual das atribuições e os serviços executados por cada secretaria que compõe o Poder Executivo no município do Rio de Janeiro e da última providência. Pela ordem, presidente. Pela ordem aqui. Pela ordem, vereador Luiz Carlos Ramos. Presidente, eu só queria aqui parabenizar a Edjane, que é funcionária pública, está sempre aqui com a gente no plenário, auxilia muito o nosso líder do governo. Então, parabéns, Edjane, pelo seu aniversário, pelo dia de hoje. Parabéns.
Parabéns. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Considerando que na votação anterior não houve quórum, nós vamos proceder à votação nominal. É sobre o tema? Não. É sobre esse tema que Vossa Excelência... Não, porque tem outros, tem 3 vereadores inscritos. Votação nominal. Votação liberada. Pela ordem, presidente. Como voto, senhores vereadores? Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Como voto, senhores vereadores? Claro, Tiãozinho. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores, não nenhum, impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Vereador Matheus Floriano, como vota? Sim. 31 votos. Passa a matéria seguinte. Pela ordem, o nobre vereador Marcelo Siciliano. Presidente, eu gostaria só de fazer um pedido e um comentário aqui para os vereadores hoje irem para casa para pensar um pouquinho a respeito disso.
eu acho que a gente amanhã está tomando uma decisão muito importante e de muito respeito à população da cidade do Rio de Janeiro. Aí eu ouvi agora na reunião lá na sala de Vossa Excelência a respeito de uma cobrança de pedágio para manutenção da via. Eu acho que a prefeitura assumindo, ela assume a linha amarela igual assume a cidade toda. Senão, eu acho que vale a pena a gente começar a pensar em tirar parte dos impostos para determinados fins específicos. Então, vamos tirar 10% da arrecadação do IPTU para consertar uma região da cidade, para manter uma região da cidade, a outra para outra, o ISS para outra, e assim vai. Então, sinceramente, eu acho que essa cobrança do pedágio, ela Tem que pedir, aqui está faltando assinatura. não vai ser muito positivo para essa atitude tão correta que a gente está tomando hoje, brigando contra essa parceria público-privada, que já foi mostrada que só quem está tendo benefício é a empresa que está gerindo a concessão da linha amarela. Então, eu acho que isso sirva de lição para as outras parcerias que já acontecem, para as novas que vão vir, mas cobrar um pedágio de 2, de 1, de 50 centavos para contratar um gestor, para nomear um gestor para cuidar daquele trecho de via da cidade do Rio de Janeiro, eu, sinceramente, me deixou um pouco desanimado isso que foi conversado lá em cima. Eu acho que tem que abrir, arrebentar, volta para a cidade e tem que ser cuidado, como todas as ruas da cidade do Rio de Janeiro são cuidadas. Pela ordem, o novo vereador Matheus Floriano. Senhor presidente, gostaria de justificar a ausência do nobre vereador César Maia por motivos de saúde e o mesmo já encaminhou à mesa diretora o atestado médico. Tá bom, senhor? Pela ordem, o nobre vereador Dr. João Ricardo. Presidente, a minha fala era bastante de encontro ao que o vereador Marcelo Ciliano acaba de se manifestar, ecoando aquilo que o vereador Raimon disse aqui, que nós temos que ter cuidado, porque nós podemos estar caindo numa armadilha sim, já que nós estamos apoiando esse encampamento da linha amarela, não adianta a gente tirar a Lanza, que cobra R$ 7,50 ida e volta, e fazer com que a prefeitura cobre valor similar. Aí nós vamos então enfrentar o eleitorado ano que vem com dois problemas. Primeiro, a falta de manutenção da linha amarela, porque certamente esse dinheiro arrecadado lá vai ser usado em outras prioridades que certamente a prefeitura tem, e continuaremos com um pedágio abusivo. Então, eu, da mesma maneira, sou contra e temo que a prefeitura institua um pedágio nos moldes desse aí que a gente tem visto pela Lanza. Eu ouvi hoje pela imprensa que pensa-se em cobrar R$ 2,00 por trecho. Isso seria até aceitável, mas eu, num primeiro momento, acho que nós não devemos cobrar pedágio e talvez essa casa possa se assegurar disso. Muito obrigado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1509, de 2019, de autoria da vereadora Tereza Berg. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, Comissão de Educação, Comissão de Cultura, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que concede isenção a imóveis pertencentes à Academia Brasileira de Letras, nos casos que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matérias e discórdia, maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada.
Não, mas será que vai... Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 18 senhores vereadores, não nenhuma abstenção, total de voto 19, não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de emenda à lei orgânica número 28, autoria dos senhores vereadores Major Elitusalém, doutor Carlos Eduardo, que acrescenta inciso ao artigo 401 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, estendendo passe livre a agente de segurança pública. A matéria está em votação pela ordem do vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Senhor presidente, a pedido do autor, solicito o adiamento por 2 sessões. Proposto o adiamento da votação por 2 sessões. Considerando que não houve quórum na votação anterior, a presidência submete à votação nominal. Como voto dos senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 12 senhores vereadores. Não nenhum, não há quórum para deliberar e tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão extraordinária para amanhã, às 11 horas da manhã, com o seguinte pauta. Projeto de lei número 1526/2019, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020. Está encerrada a sessão.